Olá, vamos começar nossa próxima aula de Estatística Básica. Aula 4. Resumos e gráficos de dados. Característica dos dados. Centro. Centro é um valor representativo ou médio que indica o meio do conjunto de dados. Variação. Variação é uma medida de quantos valores dos dados variam entre eles. Distribuição. A distribuição é a natureza ou a forma da distribuição dos dados no conjunto de valores, tal como em forma de sino, uniforme ou assimétrica. Outliers, ou valores discrepantes, ou ainda valores atípicos. O que significa isso? São valores amostrais que se localizam muito longe da maioria dos outros valores amostrais, ou seja, valores bem diferentes, né? Por exemplo, a gente está calculando aí a altura média dos alunos, né? Então está lá em torno de 1,70 m, 1,75 m, 1,60 m, 1,65 m. Quando vê, parece um valor lá de 2 metros. Isso é um valor outlier, um valor discrepante. Tempo, característica dos dados que mudam com o tempo. Distribuições de frequência. O conceito-chave. Ao se trabalhar com grandes conjuntos de dados, em geral é útil organizá-los e resumi-los em uma tabela, chamada distribuição de frequência, definida a seguir. Em particular, uma distribuição de frequência nos ajuda a entender a natureza da distribuição de um conjunto de dados, como os dados estão sendo distribuídos, estão muito perto da média, longe da média. Isso que significa as características, uma das características. Definição. Uma distribuição de frequência ou tabela de frequência mostra como o conjunto de dados é dividido entre todas as várias categorias ou classes, listando todas as categorias juntamente com o número de valores de dados em cada uma delas. Aqui nós temos um exemplo, né? Essa tabela mostra taxas de pulsação, batimento por minuto de mulheres e homens. Aqui tem homens, aqui tem mulheres. Considere as medidas das taxas de pulsação, tá? Obtidas de uma amostra aleatória simples de 40 homens e de outra amostra aleatória simples de 40 mulheres, com os resultados listados na tabela 2.1. Então, aqui estão os dados listados numa tabela que não é uma distribuição de frequência, é apenas uma tabela onde estão colocados os resultados. A tabela 2.2 é uma distribuição de frequência que resume a taxa de pulsação das mulheres listada na tabela 2.1. Veja bem, vamos olhar aqui na tabela 2.1. Aqui estão os dados das mulheres, né? Os dados estão todos ou na ordem que foram coletados ou numa ordem aleatória, estão todos aqui misturados. Na distribuição de frequência, o que nós fazemos? Nós dividimos esses dados por classe. Isso são classes. Aqui tem uma classe de 60 a 69, uma classe de 70 a 79. O que significa a classe de 60 a 69? Aqui só vão entrar nessa primeira linha dessa tabela as taxas de pulsações que estavam entre 60 e 69. Então, vem aqui na tabela anterior, né? E conta quantos tem entre 60 e 69. 1, 2, 3, vai contando. E foram identificados que existem 12 taxas de pulsação entre 60 e 69. O que significa a classe de 70 e 79? Significa que 14 das taxas de batimentos cardíacos das mulheres, aqui que foram coletados, 14 desses dados estão entre 70 e 79. E assim sucessivamente. Isso daqui é um exemplo de uma distribuição de frequência. Então vamos lá, a tabela 2.2 é uma distribuição de frequência que resume as taxas de pulsação de mulheres listadas na tabela 2.1. A frequência de uma classe particular é o número de valores originais que cai dentro daquela classe que eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, a primeira classe na tabela 2.2 tem uma frequência de 12, o que indica que 12 das taxas de pulsação originais estão entre 60 e 69 batimentos por minuto. A seguir, definimos alguns termos padrão utilizados na discussão e construção de distribuição de frequência. Definição. Limites inferiores de classe. São os menores números que podem pertencer às diferentes classes. Aqui tem um erro de digitação, né? Faltou um T aqui. Desculpa. Então, aqui, quais são os limites inferiores? 60, né? 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ou seja, o limite inferior é o menor número de cada classe.
Limites superiores de classes são os maiores números que podem pertencer às classes. Aqui nesse caso é 69, 79, 89, 99, 109, 119 e 129. Fronteiras de classe são números usados para separar as classes, mas sem os saltos criados pelos limites de classe. Olha aqui, nos limites de classe, do 69 nós pulamos para o 70. Né? A fronteira é o quê? Aqui, a figura 2.2 mostra as lacunas criadas pelos limites de classe. Né? Então, veja bem, do 69 pula para o 70. Então, a fronteira vai ser o ponto médio desses dois limites, do limite superior da classe anterior com o limite inferior da classe subsequente. Esses números são chamados de fronteiras de classe. Seguindo-se o padrão estabelecido, vemos que a menor fronteira de classe é 59,5. Né? Por quê? Aqui, qual é a menor que nós conseguimos calcular? 69,5. Mas quem que vem depois de 69,5? 79,5. E depois, 89,5. Ou seja, se eu for andando para trás, ele vai diminuindo de 10 em 10. Então, com certeza, aqui é 59,5. Tá? E a maior? A maior é 129,5. Por quê? Qual foi? 109,5, 119,5 foi a maior que a gente calculou. Como ele está, a amplitude é 10, né? Então andando de 10 em 10, então aqui só pode ser 129,5. Assim, a lista completa das fronteiras de classe começa em 59,5 e vai até 129,5.